Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, divino amigo, envolvidos na vossa luz benfazeja, na vossa luz que nos leva a lugares desconhecidos dos pobres humanos aqui da terra, ao mesmo tempo sintonizado com a vossa beleza, elevamos o nosso pensamento aqui agora, porque vós disseste, Senhor amado, onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no vosso nome, vós estaria presente. Nesse momento sublime, recorremos a esta equipe do bem, maravilhosa do Centelha Divina, para que possa assessorar a cada um de nós com a vossa proteção, com as vossas bênçãos, que essas bênçãos iluminativas possam se estender a todos os nossos familiares e aqueles que estão no leito, acamados. Que a vossa proteção, que as vossas bênçãos se façam nesse momento. E que nós possamos, nesse momento de sintonia, agradecer por mais uma oportunidade de trabalharmos na vossa Serra Bendita. Que assim seja. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a cúpula celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Queridos e amados irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, em nome do Centelha Divina, em nome da doutrina do Cristo que nós chamamos de Espiritismo, para trazer a todos nós brasileiros a história espiritual do nosso querido e amado Brasil. Nós aprendemos na história, foram contadas pelos historiadores, que foi um acaso o descobrimento do Brasil. Não, foi tudo traçado, foi tudo planejado pela espiritualidade. Lá do século XIV, no último cartel, o Mestre Jesus fez uma das suas visitas periódicas ao nosso planeta para ver como estava a sua religião, sua doutrina, seus ensinamentos, o seguimento do seu evangelho. E ao chegar, ele vê uma situação tenebrosa em nosso planeta. Então ele pergunta a Elio o que foi que aconteceu com a doutrina na qual ele deixou os ensinamentos para que os homens amassem uns aos outros. Eles esqueceram, eles não tiveram a dignidade de pregar o Evangelho
como realmente ele o ensinou. Trocaram porque os homens estavam mais interessados em mudar para se completar e para pôr em sua cabeça, ou na cabeça dos príncipes da igreja, príncipe católico, a coroa de ouro, a espada de ouro em suas mãos. Daí o mestre, que estava ali cercado de anjos e querubins, eles estavam todos cabisbaixo, olhando aquela situação, e Jesus pergunta com a sua voz suave ao nosso irmão, aquele mensageiro chamado Eliú, o que foi que houve? Por que eles estavam ali, matando seus irmãos, derramando sangue na Palestina? E aí ele disse que eles estavam ali para integração, para ligar o Ocidente ao Oriente, para que todos pudessem compartilhar e pisar na Terra Santa. E Jesus então lhe responde: meu amigo, irmão, qual o lugar nesse planeta que não é santo? Tudo que meu Pai fez é santo. O lugar pode ser o mais recôndito dos lugares, esse é santo. E então ele diz: mestre, por que o senhor está triste nessa situação? Ele disse assim: Eliú, eles ensanguentaram todas as bandeiras do mundo cristão. Eles ensanguentaram o chão. As lágrimas dos homens irrigaram a terra. Tudo isso a troco de poder temporal. Então, qual será então agora a nossa atitude? Ele disse: o mundo político do Ocidente está totalmente defasado. Nós temos que buscar as terras antigas, aí ele diz, aquelas que ficaram lá do lado do sul do continente americano. E Jesus diz: é exatamente para ali que nós vamos transportar o meu evangelho, porque o meu evangelho aqui fracassou. Ora, o evangelho de Jesus tinha fracassado na Judéia. O evangelho de Jesus fracassou em toda a Europa, porque os homens inventaram todo tipo de Deus para se completar no poder, para estar ali onde era o cemitério dos cristãos, hoje como a sede da igreja. Não aquela igreja da igualdade, mas a igreja da diferença, a igreja do poder econômico, a igreja dos ricos. E Jesus disse que para as terras de onde tinham o símbolo da sua redenção, da sua morte, e a redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul, ele transportaria o seu evangelho para cá, onde todos seriam iguais, todos teriam o mesmo direito de professar o mesmo Deus e vivenciar a mesma irmandade. E daí, ele, na sua chegada, quando ele volta, ele vem, novamente lembra-se a escada de Jacó, a infinita escada de Jacó, formada desta feita com flores perfumadas e com estrelas cintilantes, por onde ia passar o Cordeiro de Deus em direção ao planeta Terra. Toda a situação nossa é espiritual para nos transportar de lá para cá. E então ele olha para Eliú e diz a ele: Eliú, você vai se corporificar. E aí Eliú se corporifica. Ele vem como filho de D. João I e Dona Filipa de Lancaster. E nasce exatamente em Vila Nova, Portugal. E ele vem agora como Henrique de Sagre, é o infante
Henrique de Sá, e que vem com os pedidos de Jesus para que ele pudesse traçar todo o rumo, todo o mapa de como chegar na terra da América do Sul. Nessas alturas, quando ele começa a trabalhar, ele deixa escrito livros e mais livros a respeito da grande ilha que ficava em frente à África e que era uma gigantesca ilha, que era exatamente o que Jesus guardou para depois trazer todos ali para formar a sua pátria do Evangelho. Então, o Henrique Sá desencarna e continua trabalhando no plano espiritual com toda a corte angélica para a finalidade na qual ele fora escolhido. Estava lá no poder, nessas alturas, Dom Afonso. E que logo a espiritualidade deu um jeitinho de Dom Afonso que não aceitava, desencarna e entra o... Não é o nome do outro, meu Deus? Entra Dom Afonso. O último foi exatamente quando ele desencarna, o Dom João II desencarna, que entra Afonso. Depois entrou, na morte dele, o Dom Manuel. Dom Manuel aceitou de primeira todas as ideias que estavam escritas naqueles livros do infante Henrique Sá. Ele então convida as pessoas que pudessem ajudar ele nessa tarefa, enquanto o Henrique Sá continuava trabalhando aquele povo para que eles tivessem a certeza dessa terra além do oceano. Ele lembrava exatamente do que Jesus tinha dito, que ele iria fazer esse mapa para dar coragem aos homens para poder atravessar os oceanos, solitário e perigoso naquela época. Ele se convida Cabral com toda os seus trabalhadores, seus irmãos, amigos, e Cabral prepara todo esse povo para esse grande evento. Esse evento era muito oculto, não se podia falar com ninguém, porque a Espanha já tinha descoberto o Canadá. E aí não podia nem saber disso. Mas o Papa, na época, que era pai do chefe de exército espanhol, ele então faz um tratado de Tordesilha, porque naquela época quem mandava era a igreja. Quem mandava era a igreja. E aí ele faz esse tratado. Cabral consegue fazer as suas caravelas, que eram 13, preparou tudo, e no dia 8 eles vão ao templo no qual foi feito um tempo de meditação pelo próprio Henrique Sá, que eram as meditações dele, e ali eles meditam e pedem a Jesus força, que era para eles poderem vencer todos esses obstáculos. Daí, eles colocam seus barcos no mar e é dito por todos que eles iam em direção à Índia para buscar algo importante na Índia, que tinha muito ouro, tinha tudo na Índia. Eles iam buscar, mas não era nada disso. Era exatamente para que eles pudessem sair ocultamente. E Cabral, no dia 8, está no mar. Foram dias de muito medo, muita incerteza, mas ali estava toda a corte de anjos com o Henrique Sá, que é o Eli. Todos eles estavam ali. Como o Cabral era médium, ele sempre sonhava. Os espíritos levavam ele para ver e ele via exatamente essa situação todinha que estava acontecendo com aqueles barcos.
Mas Jesus tinha falado que na hora que eles tivessem alcançado a ver a constelação em forma de cruz, que era o símbolo da sua morte, que é a redenção humana, ele estava no continente no qual eles iam em busca. Foi aí que já no mês de abril, já 18, 19, ele já estava meio triste, mas é que eles começam a ouvir os cânticos dos pássaros que passavam voando. Eles viram as folhas na água, viram flores, viram todo aquilo ali coberto de flores, um perfume extraordinário, e tinha um perfume de essência muito grande. E no dia 20 de abril de 1500, pousam todos eles na praia de Porto Seguro, aonde celebraram a primeira missa na água. Logo depois, os nativos que já o esperavam, porque foram colocados por Jesus, deram as suas embarcações primitivas para que eles fossem até a terra. Dali a corte celeste, todo estava ali naquele momento, e já se via luzes, relâmpagos, clareando todo aquele lugarzinho ali. E Jesus chega a Elio, com toda a equipe que ali estava, e disse: tudo está consumado. Eis aqui a terra do meu evangelho. Foi aqui que eu escolhi, porque ele será íntegro e tem a forma de um coração. Daí, ele celebrará a segunda missa, os índios recepcionaram muito bem, e Diogo Dias dançou na areia, na Praia da Areia, com os índios. Os índios fizeram a maior afabilidade. Por quê? Porque os índios eram espíritos já mais purificados um pouco, e eles estavam ali exatamente para receber essa corte que vinha para tomar posse das terras do Evangelho do Cristo. E Jesus disse então para Ismael, que todos estavam lá, que naquele lugar ali seria implantado o seu Evangelho, porque tinha a formação de um coração. Foram momentos de muita alegria na hora que eles chegaram nas terras baianas no Brasil. E eles pensavam que era uma ilha, chamou logo de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, e devido à grande quantidade de madeira que nós tínhamos aqui, chamado pau-brasil, o nome ficou sendo Brasil. E nesse Brasil, Jesus fala a grandeza de que seria, porque ele diz que ele escolheu 3 grandes povos, simples, porém os mais honestos que tinha. O mais trabalhador da Europa, segundo Jesus, eram os portugueses, e eram os melhores. E os pacíficos que estavam aqui, os índios que nos aguardavam para essa formação, e os espíritos que Jesus levou para encarnar na África, para vir para cá para ajudar, eram os negros. Formaram e tiveram eles uma grande soma para a formação desse povo tão amável, tão simpático, tão alegre que são os brasileiros, mesmo nas suas horas amargas. Então, pergunta-se, o Brasil é ou não é coração do mundo? O Brasil é o que mais mata. O Brasil morre não sei quantas mulheres através da violência. O Brasil não respeita, os homens do Brasil não respeita, por incrível que pareça, as pessoas de situações diferentes, pobre e negro, nesse país, é massacrado, é desrespeitado. Então, como é que pode ser essa pátria
coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas tem a resposta. Quando Jesus recebe o chamado de Ismael, ele vem visitar Ismael, que era o governador espiritual do Brasil. Ismael ajoelha-se diante de Jesus e lhe pede providência. Chora, Ismael chora. E Jesus pergunta por quê. Ele diz: mestre, a situação não está ótima, não está boa. Escravizaram os negros e agora querem escravizar os índios. E Jesus, ele dizia: agora eu não tenho como sustentar a integridade desse continente. Jesus disse: tem. Como? Você vai nos umbrais mais tenebrosos, traz todo aquele povo para encarnar aqui. E aí foi o que Ismael fez. Trouxe toda aquela coisa, aqueles seres humanos totalmente decaídos. Ele disse: você vai trazer toda a turma da Inquisição, do desvio da igreja, os generais e os carniceiros da guerra das cruzadas. E todo esse povo vieram para aqui. E se pergunta, é por isso que tem a resposta. Por que é que eles fazem isso? Porque ainda eles são eles mesmos. Então melhora um pouquinho, mas são os mesmos. Nossos políticos, por exemplo, nenhum é brasileiro. Os brasileiros foram poucos que ficaram na política. Todos que adentram lá, você vê o que é que faz. Por incrível que pareça, é uma verdadeira falta de amor e de respeito ao povo e à pátria. Ao povo e à pátria. Eles não usam, tem a indignidade, a falta de respeito, a falta de amor, e usa a própria religião, a própria doutrina do Cristo para se completar no poder econômico e no poder religioso e no poder político. É por isso que o Brasil está assim. Mesmo assim, o Brasil é o coração do mundo, será com certeza a pátria do Evangelho do Cristo e é o maior celeiro do mundo. Os grandes cientistas, quando estiveram no Brasil, eles olharam admirado para fora, a fauna, os minerais, ficaram encantados. Os olhos deles só viram coisas materiais. Todos eles. Jacques Cousteau e todos eles que estiveram aqui ficaram totalmente admirados com a grandeza e a beleza desse gigante da América. No entanto, eles não tiveram, hora nenhuma, os olhos espirituais para ver o Brasil espiritual, não só o Brasil material. Seremos sim o maior celeiro do mundo, porque nós não vamos só alimentar corpos, nós vamos também alimentar espírito. Jesus disse que nós iríamos exportar para o mundo inteiro o Evangelho. Veja que o Brasil é diferente. Nós não temos nenhuma diferença. Nós não temos brigas religiosas, graças a Deus. Nós respeitamos todos de qualquer facção ou religião. Facção religiosa. E então, nesses olhos no qual nós olhamos os olhos espirituais do Brasil, foi no Brasil, em 1940, que houve, no estado da Bahia, numa cidade chamada Mata São João, perto de Salvador, que teve os primeiros casos da voz do além-túmulo, que chamava Eco do Além-túmulo. Foi ali que eles foram olhar, mas era Brasil. E quando foi em 48, 8 anos depois, foi dos Estados Unidos, e depois o que acontece? Foi para toda a Europa, aonde surgiu as mesas girantes. Mas nós, os espíritos que aqui já estavam, já esperavam a doutrina de Jesus codificada. E é aqui que nós temos os grandes apóstolos do Cristo encarnado e os que desencarnaram recentemente,
como Francisco Cândido Xavier, né? O Eurico Bassanufo, Télio de Menezes, Bezerra de Menezes, Bittencourt, Bittencourt e outros, como o nosso querido e amado Divaldo Pereira Franco. Pois, meus irmãos, essa pátria que nasce no dia 20 de abril de 1500 veio para levar ao mundo inteiro a doutrina do Cristo. É desse lugar, nesse país no qual nós estamos, que nós podemos livremente falar o Evangelho de Jesus sem nenhuma diferença. Foi aqui que Dom Pedro II disse que nós éramos um país laico, não só obedecer à igreja. E nós, outros, respeitamos todos, mas estamos com Jesus. Estamos com Jesus. O que acontece é que nós estamos levando para o mundo inteiro como colocar a doutrina de Cristo, paralela à ciência que ela é, no coração de cada um de nós. Como buscar a fé raciocinada? Como olhar para um Deus justo e perfeito? Olhar para um Deus justo e perfeito que não foi Deus criado pelos homens. O Deus criado pelos homens é um horror, porque ele é vingativo, ele é zeloso, ele não ama seus filhos, ele joga no inferno, ele faz tudo que não serve para o ser humano. Mas o Deus de amor de Jesus, que deu toda a oportunidade para que nós estivéssemos aqui na América do Sul, hoje Brasil, levando ao mundo dessa pátria da estrela, da constelação do Cruzeiro do Sul, levando ao mundo a doutrina de Jesus, a doutrina na sua realidade, nas suas verdades. E então, quando é que nós então iremos fortalecer mais e mais o nosso Brasil, o coração do mundo e pátria do Evangelho? Quando todos tiverem respeito pelo próximo, quando todos olharem uns aos outros como verdadeiro irmão. Jesus disse que ele recomendou aos homens que amassem uns aos outros como ele nos ama. E o que foi que fizemos em nome de Jesus e em nome de Deus na idade medieval? Levamos todos a fogueira, a guilhotina, a forca, em nome de Jesus e de Deus, em nome de uma fé irracional, de uma crença totalmente deturpada, em nome do desamor, porque o amor não mata, o amor protege, o amor ensina, o amor abraça, o amor sacia a fome e a sede. E, no entanto, foi essa coisa tenebrosa que deixou a marca em todos nós, espíritos encarnantes, para hoje estarmos aqui, cada um de nós, carregando a nossa cruz, de maneira que a gente cai e levanta, mas sempre há uma mão a nos levantar. Quando Jesus recebe esse comunicado de Ismael, que é o nosso governador espiritual, ele chama Longino, ou Eliu, que é o nosso querido e amado Dom Pedro II, para reencarnar em nossa pátria. Ele vem e reencarna como filho de Dom Pedro I. Aos 6 anos, o pai tem que volta para a Europa para assumir o reinado em Portugal, disputar o reinado de Portugal. E ele fica aqui, sob a regência de José Bonifácio de Andrade Silva. E que aos 13 anos, ele já estava governando o nosso Brasil. Aos 14 ele se casa. E ele governa com toda a dignidade. E pergunta, mas teve a Guerra do Paraguai? Sim, teve a Guerra do Paraguai.
Mas hoje, graças a Deus, somos parceiros dos nossos vizinhos. Tratamos todo com amor e respeito. E qualquer um que chega de qualquer lugar do mundo, o Brasil está de braços abertos para recebê-lo. Há poucos minutos, eu vi uma declaração de um irmão nosso africano, de Angola, quando ele disse que ele ama o Brasil como a sua terra, e que o Brasil é uma terra abençoada, uma terra amável, uma terra onde acolheu ele com todo amor, com as suas filhinhas, né? É isso que a gente tem que ver. Essas portas que nós temos que abrir. Nós temos que olhar para o outro como verdadeiros irmãos, sem nenhuma diferença. Porque, meus queridos e amados irmãos, é triste o que a gente vê em outros países fora do nosso. Eu vou ler um trechinho aqui do que diz o Emmanuel na hora desse chamado. Ele faz: meus caros filhos, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com nossos amigos desencarnados, no sentido de esclarecer a origem remota da formação da pátria do Evangelho, a quem tantas vezes nos referimos em nossos diversos contatos e comunicados. O nosso irmão Humberto de Campos tem nesse sentido largo campo de trabalho e percorre com as suas facilidades da expressão com que o espírito simpático de que dispõe como escritor em face da mentalidade geral do Brasil. Os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desvelada e amiga que reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Esse trabalho se destina na explicação, na missão da terra brasileira no mundo inteiro. Humberto visitando esse cientista, visitando vários textos do Amazonas, exclama extasiado que ali encontrava o celeiro do mundo. E o grande cientista asseverou uma grande verdade: precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual do Brasil. Não está somente destinada a suprir as necessidades materiais dos povos pobres do planeta, mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora da crença e da fé raciocinada, o maior celeiro de claridade espiritual do homem inteiro, nesse tempo de confusionismo amargo. Consideramos de utilidade um trabalho desta natureza e por missão dos nossos maiores, dos planos elevados, empreenderemos mais esta obra humilde. Agradecemos a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nessa tarefa, visa esclarecer o ambiente geral do país, arramassado às suas tradições de fraternidade, com o cimento da verdade pura, porque a Grécia, Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais da origem de toda a civilização do Ocidente. O Império Português e Espanhol se alastraram quase por todo o planeta. A França e a Inglaterra têm sido a sua hora proemente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, e o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pela expressão materialista e transitória, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito,
representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, inundando todos os campos de atividade humana com uma nova luz. Esta nova luz que nós chamamos Espiritismo. O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento na solidariedade com médios e com ainda se encontrasse no seu escritório solitário. Daí a razão porque as páginas de apreço foram produzidas de modo a aproveitar a oportunidade do momento. E peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro e que nesta hora amarga em que se verifica inversão de quase todos os valores morais no seio da oficina humana, sabe a eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípuos deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça, abençoe, sustentando-vos na luta depuradora da vida material. São 800 milhões de quilômetros quadrados. E quando perguntaram por que o Brasil é íntegro porque Jesus disse que é o coração do mundo e não pode ser fragilizado. O Brasil não pode ser fragilizado porque toda a América descoberta pela Espanha virou republiqueta. Pelo menos essa que está encostada aqui na América do Sul e Central, fizeram 20 republiquetas. Só as terras descobertas por Portugal, a terra de Santa Cruz, de Veracruz, a terra do Cruzeiro do Sul, pode ficar íntegra porque ela é o coração do mundo. É o coração do mundo, é o que tem de melhor para o futuro da humanidade. É daqui que todos irão aprender o que é o Evangelho, o que é ser cristão. Ser cristão não é dizer amém. Ser cristão é servir ao outro. Ser cristão é ter a caridade no coração. Ser cristão é levantar o caído, é não ser racista, não ser preconceituoso. Isto é ser cristão. E isto é o que vai acontecer em nossa pátria amada. Tenhamos todos os olhos virados para o nosso grande médico Divaldo Pereira Franco, vibrando pela sua força, como os olhos de Jesus está olhando para todos nós. Ele não vai recriminar pelos nossos erros, mas vai nos chamar a atenção porque nós pedimos para vir para as terras do Brasil, para daqui nós plantarmos no coração de todos a semente tão bela e pura do seu Evangelho, para que possa instruir o ser humano, para que possa mostrar a dignidade de um Deus justo e perfeito, e esse Deus que nos aguarda. Se já temos 10 mil anos andando, mais 10 ou 20 mil anos, chegaremos exatamente na angelitude para estarmos gravitando em torno do grande arquiteto do universo. Que Deus salve essa pátria, que Deus ilumine essa pátria tão amada e querida. E eu tenho muito amor pelo Brasil e agradeço ao Brasil de estar aqui no Brasil, de ser um ser livre nos meus pensamentos, porque o homem não pode ser escravizado pela mente. E as religiões escravizou os homens. As religiões fizeram isso demais. Não tiveram a dignidade de libertar o homem para buscar o Deus que ele quer buscar. Não importa que ele seja católico, protestante, espírita, budista ou ateu. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós estaremos com Deus. Todos nós um dia seremos anjos, com certeza. Porque Deus ama todos os seus filhos sem nenhuma diferença. E Jesus não nos deixa só, de maneira nenhuma. Agora, meus amigos, em homenagem ao nosso Brasil e ao nosso planeta Terra, que eu amo de coração os dois, amo de coração.
essa terra abençoada que é uma escola lindona que Jesus fez para nós. Salve, ó minha terra amada, escola abençoada que Jesus fundou. Salve, ó minha terra amada, escola abençoada que Jesus amou. Jesus pediu licença ao Pai e veio trazer aos homens a grande lição. E com muita paciência mostrou a estrada estreita da libertação. Salve, ó minha terra amada, escola abençoada que Jesus fundou. Salve, ó minha terra amada, escola abençoada que Jesus amou. Jesus está sempre presente em todos os atos de bondade e amor. Por isso, ele ensinou aos homens a amar uns aos outros como ele sempre amou. Salve, ó minha terra amada, escola abençoada que Jesus fundou. Salve, ó minha terra amada, escola abençoada que Jesus amou. Jesus é a luz do mundo, seguindo ele enxergaremos mais, porque é esta luz do mundo que nos leva ao Pai. Salve, ó minha terra amada, escola abençoada que Jesus fundou. Salve, ó minha terra amada, escola abençoada que Jesus amou. Salve o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, e celeiro do mundo. Estou aqui para dizer ao meu país: amo você. Hoje a humanidade está em aflição. Siga com coragem, fé no coração. Heróis e heroínas, aceite a esperança dentro de mim, a luz da medicina, sobre a luz divina do Salvador, a cura vem. Em breve sim, e todo mal terá um fim. Todo mal terá um fim. Ao povo brasileiro dedico esta canção. Fica com coragem, fé no coração. Heróis e heroínas, aceite a esperança dentro de mim, a luz da medicina, sobre a mão divina do Salvador, a cura vem. Em breve sim, a cura vem. Terá um fim. Muito obrigado. Que o bom e amado Mestre Jesus esteja conosco. Vamos então agradecer a toda a corte de Ismael, governador espiritual do Brasil, agradecer aos grandes espíritos que estão de volta aqui no Brasil, reencarnados como Rui, Bonifácio e outros, e vamos agradecer ao nosso querido e amado Mestre Jesus, essa figura ímpar no coração de cada um de nós. Te agradecemos de coração, Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela tua paz, a paz que nos deste. Muito obrigado pela tua presença no coração de cada um de nós. Muito obrigado pela família brasileira.
Muito obrigado, Jesus, pela família sanguínea e a família espiritual. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado pela tua paz, pela tua luz e pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que Deus seja louvado.